amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação das súmulas do TST agora no processo do trabalho. É isso aí, pessoal, vamos trazer da teoria para a prática como nós utilizamos as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho no dia a dia da advocacia, porque é isso que é importante. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que acionassem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo e comecem a ter esse conhecimento a partir do momento que vocês vão recebendo esses vídeos, vão estudando, vão se aprofundando no processo do trabalho, vocês vão criar uma base muito útil para vocês. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo, que irá ajudar muito aqui, e também peço que compartilhem esse vídeo. Por quê, pessoal? Você está tendo essa oportunidade de conhecer o processo do trabalho, conhecer as súmulas do TST, e com certeza outras pessoas também precisam dessa mesma oportunidade, e você irá ajudar essas pessoas a conhecer esse conteúdo de processo do trabalho. E para voltarmos à nossa conversa aqui, hoje nós vamos continuar falando das súmulas do TST voltadas ao processo do trabalho, e hoje eu selecionei aqui uma súmula muito importante a meu ver, a súmula 74 do TST. E por que eu separei essa súmula aqui? Olha só, estamos falando de aplicação de súmula, de prática trabalhista, do dia a dia do processo do trabalho, e nada mais gostoso e relevante em falar de processo do trabalho e falar de prática trabalhista do que uma prática em audiência. É isso aqui que retrata essa súmula, porque é como eu disse para vocês algumas vezes, não adianta você fazer uma defesa maravilhosa, uma inicial maravilhosa, ter uma teoria excepcional, mas você não conhecer a prática e fazer uma boa audiência. É isso que importa. Na maioria das vezes você vai ganhar um processo, uma ação trabalhista na hora da audiência. Essa súmula 74 ela fala isso. Ela diz o seguinte, ela fala de ausência da parte na audiência de instrução e julgamento, fala das suas consequências, fala da consequência da confissão ficta e também fala da possibilidade de reversão dessa confissão com base nas provas. É isso que essa súmula ela fala. Olha só o primeiro item da súmula 74 do TST. Eu resumi aqui para vocês para não ficar muito extenso, mas depois você dá uma olhada lá no livro de súmulas do TST, você pode procurar na internet, no Google, você pode ir direto no site do TST, na parte de livro de súmulas e livro de OJ, como você pode pegar o seu código, o seu CLT, o seu vade-mecum, com certeza você terá separadinho lá no final do seu vade-mecum a parte de súmulas do TST. E na 74 ela fala assim, item 1, intimada a IJ, ausência, confissão ficta. Botei rápido assim, palavras-chave. O que é isso aí? Quando a parte é intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento e ela não comparece, ela está ausente na audiência de instrução e julgamento, ocorre o que? A confissão ficta. E como é que isso é realizado e como é que isso acontece no dia a dia? Você sabe muito bem que nas audiências trabalhistas ou é uma audiência una, na qual se resumem todos os atos em uma audiência inaugural e a IJ, aí certamente a parte ela tem que comparecer, porque provavelmente na citação ou na notificação vai estar ali informando
que ela tem que comparecer para depoimento pessoal, a parte tem que comparecer para depoimento pessoal. Isso aí geralmente é informado na notificação, no teor da notificação ou da citação, no caso de audiência una. No caso de audiência inaugural ou inicial, não é dessa forma. O que acontece? Você comparece à audiência e geralmente é só para a proposta de acordo, aí o juiz ele marca uma audiência de instrução e julgamento. Aí, nesse ponto, seja uma marcação de audiência de instrução e julgamento via diário oficial, que isso aí às vezes acontece também, ou de forma presencial, ali na audiência inaugural, ele marcando já uma data pré-determinada, ele já informa. Você tem que comparecer para a audiência de instrução e julgamento, advogado traga as suas testemunhas, geralmente o juiz pergunta como é que ele vai querer trazer as testemunhas, se ele vai trazer espontaneamente, se ele vai trazer com base no artigo 455 do CPC, ele vai perguntar ali, vai informar as partes que as partes têm que comparecer para realizar depoimento pessoal sob pena de confissão, aí depois o juiz, o advogado separadamente ele vai conversar com a parte, e esse é o primeiro aspecto. Foi intimada, seja via diário oficial, seja na audiência anterior, para comparecer na IJ e não compareceu, haverá a ocorrência da confissão ficta. E você deve saber que a confissão ela se divide em duas: confissão real e confissão ficta. A confissão real é aquela quando a parte consegue, quando o advogado ele consegue literalmente a confissão da outra parte. No caso da confissão ficta, como esteve ausente a parte, entenda-se que houve uma confissão ficta. Essa confissão ficta, ela tem presunção certamente relativa. Por ela ter uma presunção relativa, essa confissão pode ir embora, pode passar batido, mas isso aí é num outro ponto. No item 2, nós estamos falando aqui de prova pré-constituída versus a confissão ficta. É mais ou menos isso que eu estou falando para você. Digamos que tenha realmente acontecido a ausência da parte, houve a confissão ficta. Só que a parte, mesmo com a presença da confissão ficta, ela consegue comprovar, através da existência de documentos no processo, ele verificou que existiam documentos ali no processo que conseguiam afastar essa confissão. É isso que faz parte do advogado, do trabalho da advogada e do trabalho do advogado. Ele, às vezes, se encontra nessa situação. De repente, a parte dele falta, não comparece, por qualquer motivo que seja. Às vezes, ela sabe que a parte vai faltar, às vezes, ela nem sabe que a parte vai faltar. Certamente, o advogado ou advogada, com coerência, mesmo a parte não estando ali, ele, certamente, advogado ou advogada, vai pedir um prazo para o juiz, para que ele justifique, junte atestado, justifique o motivo pelo qual não compareceu. Aí, justificando, o juiz ele vai avaliar ou não a pertinência dessa justificativa, mas fato é que o advogado está fazendo a parte dele. Ele vai tentar salvar o processo ali com base na prova pré-constituída, que são os documentos que já foram juntados no processo, e vai tentar um respiro, vai pedir um prazo para o juiz, para ele, por exemplo, juntar um atestado médico. É assim que acontece. Ele está fazendo a parte dele. Em contrapartida, o advogado da outra parte vai tentar fazer a parte dele também. Se ele chegar numa mesa de audiência, se você advogado, chegar com o seu cliente, reclamante ou reclamado, sentou na mesa de audiência com o seu cliente, o advogado está sozinho, você vai olhar para ver o que está acontecendo e vai perguntar: a parte está ausente? Ah, sim, está ausente. Você vai olhar para o juiz e vai falar: excelência, vou requerer a pena de confissão. Às vezes até o próprio juiz já solta isso, mas tem juiz que não está ali para fazer o teu trabalho não, essa é a verdade. Você, como advogado que está lá com o seu cliente,
e a parte faltou, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Excelência, eu vou requerer a perda de confissão. Depois, se outro advogado vai pedir prazo para juntada de atestado médico ou de outro documento e ele vai reverter isso aí é outra história. O que você não pode fazer é sentar numa mesa de audiência, ver que a parte não compareceu e ficar calado. Aí depois ainda vem no dia seguinte, junta uma petição e pede a confissão. Pô, gente, teve a preclusão. Na Justiça do Trabalho é isso. Na primeira oportunidade que você tiver que falar, você tem que falar. E é isso que aconteceu aqui nessa história. Provavelmente um advogado pediu a confissão, o outro pediu algum prazo, alguma coisa que seja. E às vezes, com a documentação já constante do processo, a prova pré-constituída pode muito bem afastar a confissão ficta, porque é apenas uma presunção de confissão. Essa presunção ficta ela é relativa, ela pode ser afastada. Se é fácil ou não, em alguns casos serão mais simples, outros mais complexos, mas existe possibilidade de você afastar essa confissão. Mas fato é que ela existe e o juiz, quando julgar a sentença, ele vai julgar a sentença com base nos documentos juntados, nas provas produzidas e com base na confissão. Ele vai pegar todo esse bolo, vai juntar ali e vai avaliar cada situação. Além desses itens, temos também, pessoal, a outra coisa aqui, ó, essa preclusão de provas. Disse para vocês aqui que provavelmente no processo já tem os documentos juntados, a prova pré-constituída versus a confissão. Quando termina, antes de terminar a audiência, o juiz ele vai falar assim: encerrada a instrução processual. Ele vai perguntar para as partes: doutores, tem mais provas a serem produzidas? Vai falar: não tem mais provas. Ele vai falar: declaro encerrada a fase de instrução, preclusa a prova documental, ou então encerro a fase de provas, porque preclusa, ele vai deixar claro assim, ó, gente, a partir de agora, precluiu, ninguém pode juntar mais nada, encerrou a instrução, fechou aqui, vou dar a sentença, ou talvez abrir um prazo para razões finais, para depois ir para concluso, para a sentença. É mais ou menos assim que funciona. Ele já vai deixar claro que, ó, encerrou o momento de provas. Mas isso é absoluto? Não é absoluto, porque o item 13 ele está falando aqui, ele está seguindo essa linha de raciocínio. Preclusão de provas, e ele fala, ó, ele coloca um contraponto aqui, no item 3. Preclusão de provas para o confesso versus magistrado. O que esse item 3 está dizendo? Como no exemplo que eu dei aqui anteriormente, o juiz pode muito bem encerrar a fase de instrução e declarar, ó, está preclusa a prova, a juntada de novas provas, seja para o confesso e seja até para outra parte que não é a confessa, mas geralmente, provavelmente é o confesso que vai querer se valer de nova juntada de provas, até para fugir dessa confissão. É isso que o item está falando. Para o confesso, entenda-se, confesso e a outra parte está preclusa a juntada de provas. Mas para o juiz, está preclusa? Já digo logo, para o juiz não existe o fenômeno da preclusão. Não existe preclusão pró-judicata. O magistrado, com base no princípio do inquisitório, ele é o diretor do processo, ele é o presidente do processo e ele vai dirigir o processo conforme ele achar mais conveniente. Se nesse caso, ainda que ele tenha encerrado a fase processual, a fase de juntada de provas, ele entender que para definir, para avaliar a sentença, para julgar o processo, ele precisa de uma juntada de mais algum documento, ou se ele precisa, para definir a sentença ali, ele precisa de mais alguma coisa, ele precisa de mais
diligência, ele pode convocar a audiência em inspeção naquele local. Isso acontece muito em prova pericial. Ele pode ir em determinado local e ter juiz que vai lá para ver como é que era aquele local. Ou então ele pode abrir prazo, caso ele queira, para uma das partes juntar algum documento que ele ache relevante ou não, até para que ele se proteja e não haja a possibilidade de cerceamento de defesa em fase recursal. Então, para o juiz não tem preclusão, para a parte, quando o juiz encerra, tem preclusão sim. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tema. Peço também que vocês dêem o like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.